Olá, bom dia a todos. Primeiramente, muito obrigada pela oportunidade. A gente queria começar falando duas coisas que a gente discutiu, né, ao longo desse trabalho. Então, primeiro, a questão da função social mesmo do arquiteto, que hoje tem se perdido um pouco, né, muito os arquitetos focando apenas na parte de interiores, na parte de decoração. Então, a importância desse tema, de se trazer esse tema para debate. E segundo, a importância também de termos profissionais qualificados para trabalhar numa cidade já consolidada, que também é o nosso novo desafio, né? Então, infelizmente, a gente não tem mais espaços totalmente livres para que a gente possa atuar. E isso acaba sendo um agravante, né, de qualquer projeto de arquitetura hoje em dia. Então, falando um pouquinho do nosso projeto em si, primeiro a gente optou por manter a quadra de areia, também como muitos grupos já comentaram, pela importância, pela identificação com o local. A gente optou, porém, por implantar aqui uma arquibancada, então com vários desníveis, com vários degraus aqui nessa borda, e também... Até aqui, né? Aqui na imagem, isso. De baixo. Então, a ideia seria que a gente implantasse algumas arquibancadas para que as pessoas pudessem assistir aos jogos e etc. E uma opção que também a gente discutiu, mas que a gente chegou que seria uma possível solução interessante, ao invés da gente criar novas arquibancadas, como a maioria dos grupos fizeram no geral, aqui, por exemplo, para a questão do nosso palco, a gente optou por utilizar a própria quadra como espaço para que as pessoas pudessem assistir às apresentações. Então a gente optou por fazer um palco aqui, uma espécie de deck, né? Isso, que ele vai tomar um pouco, mas a gente não queria descaracterizar o desenho em si da lagoa. E a gente optou por usar esse próprio espaço da quadra, que é muito maior do que esse aqui, no caso, se fosse ter uma arquibancada, para que as pessoas pudessem assistir. E foi interessante que até nas nossas discussões a gente comentou, por exemplo, mas o pessoal vai sentar na areia e tudo, a gente falou, e na praia, aqui? Todo mundo não senta na areia para assistir quando tem algumas apresentações? Então a gente chegou à conclusão de que isso não seria um impeditivo. Então, por conta do espaço e da própria estrutura também da arquibancada que a gente colocou, a gente achou que seria uma solução interessante. Então aqui a parte do palco, como já foi falado, a gente optou por fazer um novo desenho de piso, na verdade com uma pavimentação diferente, né? A gente deu preferência nessa parte para o uso do concreto mesmo, que a gente entendeu que seria, no quesito manutenção, seria um pouco mais fácil. Claro, sempre arborizado, porém o tipo de pavimentação que a gente optou. Esse espaço aqui, a gente escolheu, no caso, colocar o playground, e aqui como se fosse aquela fonte interativa de água também, que seria uma solução interessante junto ao parquinho das crianças. Aqui fica um espaço livre, e a gente colocou uma pista de Cooper aqui, uma pista de corrida ao redor da lagoa, e também bancos contínuos, que também era uma falta que a gente tinha, muita gente sentando ali na própria muretinha que tinha ali, né? Então a gente optou por fazer bancos contínuos mesmo, e a gente queria que tivesse uma cor, para dar uma vida no lugar também. Então, para ter a mesma linguagem, né, dos bancos daqui. Exatamente. Bancos, com a pista de Cooper. E quando a gente fez a análise, né, do entorno, a gente percebeu que além dessa de precisar de lazer, né, nessa área, também a gente percebeu, pelo menos a Bia mora lá perto, então sempre que ela passava lá, percebeu que aqui tem um térreo ativo, né, comercial. Então a gente quis fazer o quê? Integrar essa área com essa e fazer aqui, porque tem umas feiras, né, de domingo também. Isso. E são meio informais, então as pessoas ficam aqui. Então a gente quis fazer uma área específica para esse comércio. Então a gente integrou, né, com esse desenho de piso, essa área do térreo ativo, e fez essa área para os feirantes mesmo, né? Isso, isso na verdade foi uma das diretrizes que a gente teve, assim como tem ali no Rio Branco, que é um bairro próximo, já está se tornando um novo polo comercial. A gente observou, indo ao local e também pelo Google Maps, que aqui praticamente não tem mais residência, tem muito comércio, tem muito comércio, mas no térreo. Exatamente, ainda mais considerando a chegada do VLT que vem por aqui, a gente achou que seria um outro estímulo interessante de fato consolidar aquilo como uma área comercial. Então, por esse motivo, a gente optou por não vou dizer regularizar, né, mas assim, por tentar fazer um espaço fixo melhor do que o que eles utilizam hoje, porque sábado e domingo eles colocam, no caso das barracas, as feiras em qualquer lugar, você não consegue nem passar aqui às vezes. Então a gente, como esse espaço aqui ele é livre, a única coisa que a gente fez foi, obviamente, prever
a linha do VLT, né, prevê mais ou menos o espaço que ele iria ficar, mas a gente optou por utilizar esse espaço que hoje não tem nenhum uso, né, para essa colocação. Ter uso comercial. Exatamente, para esse uso comercial. Então, no caso, a gente fez 2 eixos. Vai ter cobertura também, então eles não precisam, né, Isso, chover, então, a né? nossa ideia era que fosse uma coisa mais fluida. Então, a gente não pensou, por exemplo, em ser uma edificação. Mesmo, né? Exatamente. Então, aqui na maquete dá pra ver mais ou menos, a gente pensou em coberturas efêmeras mesmo. Então, eles podem se apropriar debaixo do espaço da forma que eles acharem melhor. A gente pensou apenas em ter essa cobertura para que em dias de chuva isso também seja possível, né? Porque não vai interromper. E aí, no caso, ali no centro, ficariam alguns bancos, enfim, poderia ter bebedouros, questões de infraestrutura mesmo, mas teriam essas coberturas como se fossem desses pavilhões para que eles consigam realizar essas feiras. Incentivar o comércio local mesmo. Exatamente, como na verdade já tem, né? E aí uma outra alternativa que a gente encontrou foi aqui fazer um alargamento da calçada, né? Então, novamente, como já tem, isso aqui já é uma realidade, né? Então a gente optou por, nesse trecho aqui, frente à lagoa, a gente fazer esse alargamento também para que consiga estimular o térreo ativo e as fachadas ativas. E o térreo ativo também causa segurança, né? Então, quanto mais gente andando na rua, causa mais segurança e, pelo menos, falaram, né, que essa praça, às vezes, causa muita segurança, não sei. Então, tem, justamente por essa questão do uso, a gente queria uma utilização que fosse possível não só durante o dia, né? Então, você ter esse comércio e esse estímulo faz com que isso seja um ponto favorável. E aí, para que tudo isso seja possível na questão das travessias, a gente optou por guias de pedestre elevadas. Então, aqui e aqui também, a gente fez de propósito grande, né, para trazer segurança mesmo, para que as pessoas consigam entender essa ligação. Então, esse ponto aqui não vai ser uma parte isolada. A gente pensou isso como uma extensão da área da lagoa. Que não seja só uma área de passagem, né? Seja uma área de Exatamente, estar, que não seja só passagem, mas de permanência. De lazer, de serviços. Os bancos, área comercial. Quer falar mais alguma coisa? Eu acho que é isso.